Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Aleluia. Essa é uma mensagem padrão desse meio gospel evangélico, cristã, como conhecemos. Uma mensagem com um jeito suave, sutil, que aparentemente fala ao coração, à alma e toca realmente, toca a alma, toca o coração de quem é inocente. E eles fazem tudo isso de uma forma orquestrada para que você se sinta sensibilizado com a pregação e que não haja sombra de dúvidas sobre o desfecho da sua mensagem. Tudo isso com a ênfase central da preocupação ao gatilho mental deles, da preocupação com a sua alma. Esse é o gatilho mental que eles usam. Eu me preocupo com a sua alma. Nós somos o caminho para te levar à salvação, te trazer a paz. Essa é o resumo de todas as mensagens que é dadas nesses templos religiosos. O que talvez você não saiba é que sempre foi assim, desde a mais antiga, o mais antigo templo que possa existir, sempre foi assim. A preocupação do resgate da sua alma, a preocupação de te trazer a paz, mas no fundo, essas religiões, elas são usadas e foram usadas de diversas formas e maneiras que você possa imaginar. Usadas para política, usadas para desvio de dinheiros públicos, lavagem de dinheiro. Segundo a revista Forbes, o senhor é dono de uma fortuna de 150 milhões de dólares. Olha, eu vou mostrar aqui. Tudo isso graças à indústria da fé. Bandido, vagabundo, controle populacional, como já foi e continua sendo hoje. Enfim, essa lista é gigantesca. O sistema religioso que conhecemos é uma verdadeira ferramenta que conduz as pessoas ao erro, né? Na realidade, o governo ele sempre usou as religiões para doutrinar a população com aquilo que eles querem passar para a população. Sempre foi assim. Hoje, apesar da mídia fazer o papel, e eu acredito que 80% do que a religião fazia no passado, hoje eles usam a mídia, mas mesmo assim estão investindo pesado e as religiões estão tentando acelerar para não ficar para trás da tecnologia. Que nos diga, a religião católica está fazendo de tudo para dar mais um passo à frente para não ficar para trás, porque eles estão perdendo espaço. Só não perdeu mais espaço ainda porque os seus fiéis, os seus seguidores fiéis, eles acreditam que a sua alma,
a sua salvação está inserida nesse contexto, quando na realidade, meu amigo, não está. Eu, você, todos nós, a humanidade, nós, seres humanos, não precisamos de religião A e B para termos o nosso espírito limpo e ir até o nosso Pai. Existia um véu, e isso é citado na Bíblia, existia um véu que realmente, antigamente, na visão das pessoas, esse véu, né, não é um véu literal, mas é um véu que existia, que as pessoas acreditavam que elas não poderiam ir até o Pai sem passar pelas mãos de um profeta, pelas mãos de aqueles senhores dos templos, né, que eram estudados, que aprendiam para isso. Era na época que a religião estava a todo vapor, fazia o papel da mídia. Então aquelas pessoas eram cegas. Após a vinda do Messias, do Yahushua, ele ensinou, decretou o final desse véu e rasgou esse véu do alto a baixo. Então hoje nós podemos ver nitidamente, podemos saber claro e nitidamente que não precisamos de gurus espirituais. Porque esse véu foi aberto, ele foi rasgado, já não existe mais. Então, meu amigo e minha amiga, eu não entendo por que você lê esse trecho em mensagens, você vê escrito na Bíblia e não consegue entender. Porque muitas das vezes ainda há cortinas que esteja impossibilitando você de ver a verdade. Essa mulher, Andressa, ela deu tudo na Universal. Ela deu praticamente tudo. Ela afirma que só ficou com a sua casa por causa dessa cortina que ainda continuava nos olhos dela. E eu creio que exista várias cortinas ainda, como assim também no nosso. Eu diria que ela é como casca de cebolas. Você vai tirando, e você vai tirando, e vai tendo mais. Você vai tirando, e parece que nunca termina. Mas existe um lado positivo, que cada casquinha dessa que você tire, você pode enxergar um novo horizonte. Esse é o legal da coisa, tá? Eu havia doado 2 milhões de reais. O quê? Eu fiquei zero. E eu recém tinha doado na última Fogueira Santa, Danilo, todo o meu salário, que era 12 mil reais. E eu tinha doado o meu último carro, porque assim, eu doei a Porsche Cayenne, eu doei a Land Rover, eu doei um Fluence que eu tinha, e eu doei o i30 blindado, que era o meu último carro. Eu acredito que se você está aqui, um dia você não conseguia enxergar o que você enxerga hoje. Você já tirou algumas camadas dessa cebola. Imagine o que você pode fazer com a visão espiritual. Os nossos olhos, meus amados, eles ainda continuam sem enxergar muita coisa. E é preciso sacrifício, mas não é o sacrifício que a Universal pede para você doar tudo. É o sacrifício de querer sede de justiça, de querer descobrir a verdade. É sacrificar o seu corpo, é abandonar o pecado, que muitas das vezes
não é fácil. E toda vez que você se sacrifica, você tira mais uma camada da cebola, que é a tua visão espiritual. Andressa, ela doou tudo, porque essa camada ainda estava nos seus olhos. Quando ela conseguiu tirar essa camada, ela viu um novo horizonte e automaticamente ela abandonou. Todos nós passamos por isso um dia. Eu passei 8 anos. Consegui tirar algumas camadas da minha visão espiritual. E hoje eu posso ver muita coisa. Esses templos que estão todos inseridos nesse sistema religioso, eles usam dessa mensagem que você viu no início aí, desse mesmo esqueminha, uma mensagem macia, sabe? Uma mensagem que massageia o seu ego, sempre te levando para o abismo, sempre te levando para tirar aquilo que realmente eles têm interesse, que é os seus bens materiais, a tua grana, o teu carro, a tua casa, enfim, o máximo que eles puderem tirar de você, eles vão tirar. Menos te dar aquilo que eles prometem. Que isso é impossível alguém te dar. É impossível alguém te dar isso. Só há um que pode te dar, e ele não está aqui entre nós. É preciso luta, é preciso sacrifício espiritual, para podermos tirarmos as camadas dessa cebola e aos poucos a nossa visão espiritual e cada dia mais se alongando e se aprofundando, entrando nesse lado espiritual e conhecendo. Só assim o seu espírito irá se limpando, irá se purificando e você irá se aproximando e cada vez mais perto do nosso Pai. O Yahushua, ele lidava aqui com esse povo como fariseus, falsos profetas, cegos que guia outros cegos. Por quê? É isso que eu estou falando para você. Eles prometem te dar um monte de coisa, mas eles são incapazes de chegar perto disso. Eles colocam um monte de fardo sobre as suas costas, mas são incapazes de colocar um dedo para te ajudar a levantar sequer. Esses são os religiosos. Este talvez seja o caminho que você está. Esse talvez seja o caminho que você esteve um dia. Se você tem alguém vivendo nessa posição, vivendo nessa condição, eu creio que essa pessoa, quando está nessa condição da Andressa, que está prestes a doar tudo, eu creio que ela nem deu ouvidos para pessoas como a gente. É preciso apanhar para poder aprender. E só depois que ela acorda e que ela vai entender qual a cilada e o tamanho dessa cilada que ela entrou. Mas também é preciso entender que não é rompendo com esse sistema religioso assim. Não é saindo desse sistema que também você já vai estar liberto e achando que caiu no buraco. Não. Nós temos que nos livrar, não é só desses templos, mas daquilo que nos cerca para nos manter presos aqui nesse ambiente, nessa dimensão, que é os nossos pecados. E é fácil descobrir
esse fardo pesado em qual nós carregamos, é só você sondar o seu coração, tudo aquilo que o seu coração deseja. Certamente, esse é um ponto fraco. Certamente. Então, analisa aquilo que o seu coração mais deseja. Isso certamente é o teu ponto fraco, porque o pecado de um não é o pecado do outro, o ponto fraco de um não é o ponto fraco do outro. E é preciso fazer um sacrifício para se libertar dessas armadilhas que está te aprisionando aqui. E esses desejos vêm desse ponto fraco, vêm dessa armadilha que te aprisiona aqui, que é os seus pecados. Se a gente não conseguir se libertar, não conseguir se sacrificar para se libertar desses pecados, certamente vamos continuar presos na carne. Certamente vamos continuar. O sacrifício, meu amado, tem muitos que pensam que sacrifício é só o sacrifício, daquele sacrifício que está descrito na Bíblia, que era o sacrifício animal. Não. Tá? Quando eu digo sacrifício, esse sacrifício, o nosso Messias, o Yahushua, ele já falou sobre isso. Tá? Ele aboliu esse sacrifício. Ele não fez nenhum deles. E falou para todos daquela geração que não fizesse, porque isso não valeria de nada. Não é esse o sacrifício. O maior sacrifício, o sacrifício que temos que fazer é aquele sacrifício de abandonar o nosso pecado. Se é desejo, analise com cuidado, porque certamente é uma armadilha e qual você está presa, não conseguiu se libertar. É preciso se libertar dessa armadilha. É preciso quebrar as correntes para você sair dessa armadilha, porque você hoje está preso nessa armadilha. E para você sair, se você sabe qual é o remédio? Sacrifício. Sacrifício espiritual. É negando os seus desejos. É repudiando os nossos desejos, os teus desejos, as tuas vontades. E assim você vai, aos poucos, quebrando os elos dessa corrente maldita e logo, logo você vai estar fora desta armadilha para o louvor do nosso Pai Altíssimo. Bem, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal, porque isso é muito bom para a gente fortalecer a nossa família aqui. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Pai nos permitir, tá bom?